Então, agora a gente fala um pouquinho do ciclo do nitrogênio. Existem algumas informações que são muito curiosas a respeito do nitrogênio. Então, uma curiosidade importante é que é o gás mais abundante da atmosfera, o N2. Então, ele está sob forma de N2, está disponível na atmosfera, só que nós, seres humanos, animais, não conseguimos assimilar esse gás pelo processo de respiração. A gente só consegue aproveitar o nitrogênio pela alimentação. E aí a gente tem que pensar o seguinte: nitrogênio é base de aminoácido, é base de proteína. A gente precisa de nitrogênio para compor o nosso corpo, para produzir nossas proteínas, nossas enzimas, nossas diversas proteínas de membrana, né, e tantos outros elementos. Então, nós precisamos desse composto e só conseguimos aproveitá-lo a partir da alimentação, e é isso que a gente vai ver agora. Então, dos elementos que eu vou falar hoje para vocês, o nitrogênio é o único que ele está apenas disponível para os seres humanos, né? Vamos falar de seres humanos, apenas através do alimento. Então, o nitrogênio ele está disponível no ambiente em forma de gás. Deixa eu fazer um ponteiro aqui para vocês. O gás N2, inclusive é o gás mais abundante, né, na natureza, só que nós não o utilizamos na respiração, a título de curiosidade. Essencial à vida porque é responsável pela produção de biomoléculas muito importantes, como proteínas e o nosso próprio DNA. A maioria dos seres vivos, a maioria, por quê? Porque existem seres vivos que conseguem sim aproveitar esse nitrogênio atmosférico e é isso que vamos ver a seguir. Mas a maioria dos seres vivos é incapaz de utilizar o nitrogênio atmosférico para sintetizar proteínas e outras substâncias orgânicas. Então, de uma forma bem resumida, o ciclo do nitrogênio acontece da seguinte forma: processo de fixação desse nitrogênio em raízes, por exemplo, de leguminosas, de plantas que possuem em suas raízes micro-organismos que fixam esse nitrogênio, transformam esse nitrogênio em amônia, processo de amonificação, para aí sim, porque a amônia normalmente é muito tóxica para muitos organismos, então transformam essa amônia em nitrito, que ainda não pode ser aproveitado por grande parte dos seres vivos, e esse nitrito se transforma em nitrato. E aí sim, ele se transformando em nitrato, ele consegue ser assimilado pela maioria dos seres vivos no processo de alimentação, ou mesmo processo de absorção das plantas, para depois essa planta entrar na cadeia, ser inserida na cadeia alimentar. Então, vamos entender melhor como é que funciona isso. Então, aqui eu tenho o ciclo simplificado do nitrogênio. Eu tenho aqui o nitrogênio atmosférico. Vou mudar a cor desse ponteiro para ficar mais fácil para todo mundo entender. Eu tenho nitrogênio atmosférico aqui nas raízes de leguminosas, que são aquelas plantas que produzem vagens, então feijões, né, da família dos feijões. Essas plantas até criam nódulos em suas raízes, elas nodulam, porque elas ali possuem várias bactérias capazes de assimilar esse nitrogênio atmosférico, como por exemplo o Rhizobium, que é uma bactéria capaz de absorver, aproveitar esse nitrogênio atmosférico e fixar esse nitrogênio na raiz dessas plantas. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos das raízes das leguminosas. Esse nitrogênio é transformado em amônia. A amônia também é um produto do processo de decomposição e é um produto que é tóxico, né, para o ambiente. Então, a amônia, ela se transforma em nitrito a partir da ação de bactérias nitrificantes. Esses nitritos passam por ação de outras bactérias, se transformando em nitratos. Então, nitrito transforma em nitrato. O nitrato, sim, vai ser absorvido pelas plantas. Então, as plantas que possuem nódulos em suas raízes, elas têm uma capacidade de fixação de nitrogênio muito maior do que as plantas não leguminosas. Então, esse nitrato sim vai ser disponibilizado para essa planta e só depois esse nitrogênio entra na cadeia alimentar. Então, esse coelho come essa planta e um predador come esse coelho e assim sucessivamente o nitrogênio vai se mantendo na cadeia alimentar.
Algumas bactérias desnitrificantes também, elas fazem o processo de liberação desse nitrogênio para a atmosfera. Eu preciso manter o estoque de nitrogênio atmosférico. Então, o que é importante demais, vocês não podem esquecer. Deixa eu limpar isso aqui. Eu tenho nitrogênio atmosférico. Esse nitrogênio vai ser aproveitado por plantas leguminosas, então lá nas raízes dessas leguminosas eu tenho assimilação desse nitrogênio atmosférico. Os micro-organismos presentes no solo capazes de transformar esse nitrogênio atmosférico em amônia. De amônia eu consigo transformar em nitrito também por ação de micro-organismos. De nitrito eu consigo transformar em nitrato. Então, nitrito não é assimilado pelas plantas, apenas o nitrato. De nitrito para nitrato, de nitrato para planta, a assimilação. Então, vocês não podem esquecer. Nitrogênio atmosférico, amônia, nitrito e nitrato. Esse é o passo a passo. Nitrogênio atmosférico, fixação, amônia, nitrito e nitrato. Lembrando que quando vamos comprar adubo, quem está acostumado a plantar, ou quem entende de plantação, de grandes plantações, ou até mesmo de uma plantinha dentro de casa, quer comprar um adubo, um fertilizante ali na loja da esquina, eles vão te vender NPK. NPK é um fertilizante, é um adubo composto por nitrogênio, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, em proporções diferentes. Vai depender demais do tipo de cultura que você quer conduzir ali. Para cada tipo de planta, você vai ter uma proporção diferente de N, de P e de K. Então, tem NPK em várias concentrações. Esse nitrogênio, esse fósforo, esse potássio disponíveis, eles estão em forma que a planta consiga assimilar. Então, no caso do nitrogênio, vai estar em forma de nitrato. É um nitrato que vai estar presente ali nesse adubo, como o fosfato, por exemplo, no caso do fósforo. Então, para vocês entenderem que o adubo de nitrogênio, ele já vem pronto para a planta assimilar, para a planta absorver. Aí ele já vem o nitrato pronto. E aí sim, a planta assimila aquele nitrogênio e aí, se for uma verdura ou algo que a gente consuma, por que é importante para as pessoas que são veganas ou vegetarianas, elas consumirem plantas leguminosas, porque elas são ricas em proteínas. Então, imagine que essa planta que tem esse nódulo lá na sua raiz, essa planta que produz vagem, né, que eu falei, são os feijões, são plantas riquíssimas em nitrogênio. São plantas que são muito ricas em proteínas, porque nitrogênio é a base do aminoácido, que é o precursor da proteína, né? Então, a proteína é formada de aminoácido, o aminoácido é rico em nitrogênio. Então, plantas que assimilam muito bem o nitrogênio, que fixam nitrogênio em suas raízes, são plantas ricas em proteínas. Sigamos. Então, aqui eu tenho, né, a adubação verde. Quando eu vejo assim, adubação verde, plantação de leguminosas, vamos entender melhor isso daqui. O que significa a plantação de leguminosas para nutrição do solo, quando eu falo de adubação verde? Vamos pensar da seguinte forma. Eu planto café, só café, café, café. Eu acabo empobrecendo aquele solo de algum nutriente, porque o café demanda mais A, B ou C. Ele demanda mais o quê? Sódio, potássio, fósforo? A gente não sabe. Fora os micronutrientes, que são aqueles que as plantações demandam em menores quantidades, mas que também são essenciais. Vamos supor que o café ele demande muito nitrogênio, então ele acaba empobrecendo esse solo de nitrogênio e eu tenho que ficar adubando constantemente, repondo aquela quantidade de nitrogênio para a minha plantação não morrer. O que alguns agricultores têm feito para evitar o gasto com fertilizantes? E até mesmo a questão de lixiviação, né? Esse fertilizante cair na fonte d'água, infiltrar no solo, cair naquelas fontes d'água próximas à plantação, o que não é legal, porque é um alimento e aí microalgas podem se alimentar também, que pode trazer um processo prejudicial como eutrofização, por exemplo. Então, alguns agricultores
Alguns produtores preferem intercalar. Então, nessa fila café, nessa fila leguminosa, nessa fila café, nessa fila leguminosa. Ou entre os pés de café, algumas leguminosas, porque as leguminosas enriquecem o solo de nitrogênio. Então, é como se fosse uma adubação natural. Então, isso que seria adubação verde, a plantação de leguminosas, que são essas plantas capazes de fixar o nitrogênio no solo, né, para a nutrição desse solo. Então, para ciclo do nitrogênio, basicamente, o que nós temos que reforçar? Então, o que é importante entendermos sobre o ciclo do nitrogênio? Primeiro que o nitrogênio está muito presente na atmosfera na forma de N2, que é um gás que a gente não consegue aproveitar. A gente só consegue aproveitar o nitrogênio pela alimentação. Como que ele chega na cadeia alimentar até chegar na nossa alimentação? Então, esse nitrogênio atmosférico, ele é assimilado por plantas que têm uma estrutura especial. Eles têm em sua raiz, essas plantas elas têm em sua raiz, que são as famosas leguminosas. Existem outras plantas também. Existem outras plantas capazes de fixar o nitrogênio atmosférico, algumas gramíneas, por exemplo, mas no geral, leguminosas. São essas plantas produtoras de vagem, né, popularmente falando, de grãos. Então, essas plantas, elas possuem em sua raiz algumas bactérias capazes de fixar esse nitrogênio atmosférico, de transformar esse nitrogênio em uma forma que essa planta consiga assimilar. Essa planta, ela possui todo um aparato que consegue transformar esse nitrogênio em algo assimilável para ela, juntamente com o rizóbio, que é essa bactéria que está ali nos seus nódulos, dentro das suas células radiculares. Enquanto que as outras plantas que não possuem esse aparato, não possuem essa simbiose bacteriana, elas têm que assimilar esse nitrogênio na forma de nitrato. Então, por isso que é tão importante a ação dessas bactérias de fixação, porque elas, além de fornecer a amônia para a sua planta de hospedagem, né, a planta que ela vive, a leguminosa, ela fornece essa amônia também para o solo. E aí essa amônia vai ser convertida em nitrito, nitrato, e aí sim vai ser reinserida no ciclo. Aí sim vai ser reinserida na cadeia alimentar. E aí ele vai conseguir constituir as biomoléculas necessárias nos seres vivos que se alimentam desses organismos. Importante também, pessoas que são vegetarianas ou veganas, elas precisam de fontes proteicas. Elas não têm a fonte de proteína animal, mas elas precisam se alimentar de uma fonte de proteína vegetal ou mesmo de fungos, né? Fungos, tem muitos fungos muito ricos em proteínas. Proteínas vegetais, normalmente a fonte são as leguminosas, os feijões, né? A soja, o grão de bico, a lentilha, e é isso. Então, eu quero fazer duas observações antes da gente seguir para o ciclo do fósforo em relação ao ciclo do nitrogênio. Quando eu mostro esse esquema para vocês e falo da nitrificação, eu quero incluir aqui o processo de nitrificação, tanto a produção de nitrito, quanto a produção de nitrato. Já no próximo slide, se não me engano, da segunda vez que eu mostro essa imagem, quando eu falo de nitrito, eu marco a nitrificação e não o nitrito em si. Então, só para vocês entenderem, quando eu falo nitrificação, eu incluo nitritos e nitratos. Então, as bactérias nitrificantes, elas atuam tanto no processo de formação de nitrito, quanto no processo de formação de nitrato.